Olá, meus alunos. Professor Laerte Araquém Figueiredo falando. Sou professor de vocês nesse primeiro semestre de 2023 do PI, Projeto Integrador Extensionista. Não é nenhuma novidade para vocês. Inclusive, algumas turmas já é a segunda ou terceira vez que eu estou orientando. Acredito que o oitavo semestre, o nono, talvez, a segunda. Então, é um prazer estar com vocês. Estou gravando essa primeira webconferência para passar algumas orientações gerais. Hoje é dia 20 de março, eu coloquei no AVA os temas do sétimo, do oitavo e do nono semestre. Eu já vou comentar cada um deles aqui no vídeo com vocês. Na liberdade de fazer um vídeo só com as três séries, que fica mais prático para todo mundo, que eu falo uma vez só. E essas orientações de hoje vão servir para todos os 3 semestres, tá? Tanto manhã quanto noite. Só uma observação que eu lembrei agora. O oitavo semestre manhã está fazendo junto com o nono semestre manhã. Eles estão numa mesma sala. Então, o oitavo semestre manhã vai receber já, o AVA já está preparado para tratar do tema do nono semestre. Combinado? Eu vou dividir aqui uma apresentação com vocês, e eu já havia preparado em outras oportunidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto integrador. Espero que estejam todos vendo. Agora sim. Então, o projeto integrador, ele, na verdade, agora para 2023, ele vai ser uma repetição do que já foi feito antes. Então, está aí o meu nome, acho que todos me conhecem. Está aí o projeto integrador do primeiro semestre de 2023. E vamos falar um pouquinho dele. Acredito que não vai ter muita novidade, mas vamos lá. Primeira coisa, os nossos contatos serão exclusivamente online. Ou seja, ou eu vou gravar um vídeo e deixar para vocês, ou a gente vai se encontrar nas lives, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou vocês mandam perguntas no meu e-mail, no slide anterior tem o meu e-mail, laerte.dias@cs.edu.br. laerte.dias@cs.edu.br. Ou vocês podem falar comigo também pelo chat. Então, nossos encontros serão 100% virtuais. Como eu estou na faculdade às segundas e terças-feiras desse primeiro semestre, eventualmente algum grupo queira tirar uma dúvida, queira conversar, fazer alguma pergunta, eu estou lá na sala dos professores, por favor, no intervalo, e a gente conversa. Se precisar também, na segunda-feira eu chego bem cedo, mais ou menos 15 para as 7, eu já estou chegando ali na faculdade. Então, se precisar, a gente tem essa possibilidade. Mas, oficialmente, o nosso contato é virtual, tá bom? Webconferência. Então, eu não estipulo um número certo de webconferências, porque eu vou fazendo conforme as dúvidas vão chegando. Quando falo sempre para os alunos. Quando eu recebo várias dúvidas da mesma natureza, ou praticamente iguais, então eu faço uma webconferência, porque isso pode ser dúvida de outros grupos. Então, essa é a primeira webconferência, a gente pode fazer mais uma depois, mas a gente vai dosar isso de acordo com as lives. Só lembrando, webconferência, a gente não vai estar online. Eu gravo e deixo as orientações para vocês. Tá bom? Aí sim. Nos semestres anteriores, a gente fazia 5 lives com os alunos. O que eu percebi da experiência que eu faço o projeto integrador, acho que desde 2020. Eu fiquei só um semestre sem fazer, então de lá para cá já tenho esse know-how, vamos dizer assim. O que a gente percebia é que nos últimas lives os alunos não compareciam. Então, para a gente suprir ou evitar esse problema de fazer uma live, ganhar tempo, todo mundo tem dias corridos,
Então, a gente vai reduzir para 3. Eu vou fazer as lives sempre no dia do EAD de vocês. O pessoal da noite é mais fácil. Se alguém tiver EAD segunda e terça, que são os dias que eu estou na faculdade, então vai ser um problema que a gente vai ter que contornar de alguma outra forma. Mas quarta, quinta e sexta, ou o pessoal da manhã, tem segunda a sexta, disponível. Só terça-feira que eu tenho um problema, mas isso eu trato na live, tá? Eu marco a live já no EAD de vocês. Para confirmar isso, não ter dúvidas, o representante de turmas pode mandar um e-mail para mim, das minhas turmas, só confirmando. O oitavo semestre da manhã, eu sei qual que é o horário. Agora o sétimo, manhã e noite. O oitavo, noite. E o nono, manhã e noite. Ou seja, essas 5 turmas. Pode mandar um e-mail informalmente para mim, que aí eu já agendo as lives. E eu já vou mostrar o cronograma das datas para a gente esclarecer. Se a dúvida é um pouquinho mais simples, não precisa de um contato pessoal, não precisa de um texto de e-mail, então tem fórum de dúvidas. Fórum de dúvidas lá no AVA vai estar aparecendo assim para vocês. Avisos, fórum de dúvidas, web, material complementar, mas é o fórum de dúvidas. Clica ali, digita a sua mensagem, eu vou voltar um pouquinho, eu respondo toda sexta-feira. Eu vou me empenhar ao máximo de quarta, quinta, sexta, eu responder sétimo semestre na quarta, oitavo semestre na quinta, e o sexto semestre, desculpa, sétimo semestre na quarta, oitavo semestre na quinta e o nono semestre na sexta-feira. Mas quando eu estiver respondendo aí na sexta, aí eu faço um apanhado geral, aí se tiver mais algumas coisas. Lembrando que, se for uma pergunta mais complexa, o e-mail acho que dá para escrever um pouquinho mais. Eu prefiro e-mail que isso fica registrado, então, muito embora possa demorar um pouco mais do que combinado, eu vou responder. E o fórum também está registrado, mas o fórum, eu prefiro que a coisa mais simples. O principal que alguns alunos esquecem, quando mandar um e-mail ou um fórum, identifique-se. Grupo tal semestre, que aí eu já sei qual é o tema e aí fica mais fácil. Tem alguns alunos que, volta e meia, manda só a pergunta. Quer saber como que eu resolvo o problema da minha pesquisa? Eu não sei quem é. E às vezes só põe o primeiro nome. Esse é um outro problema. Põe o nome inteiro, não colocar o semestre, eu não ponho. Agora põe só Maria e João, então é um problema. Um problema para vocês é simples, mas para mim, que eu tenho aí 200, 300 alunos, dá para imaginar o tamanho do problema. Bom, então aqui está corte da tela, pode ser um pouquinho diferente, né, o layout, mas tem os avisos, tem fórum de dúvidas, webconferências, material complementar e posta aqui. São esses os pontos. Tá bom? Qual a importância do PI? O PI ele tem um papel muito interessante que ele antecipa o que vocês vão fazer no mercado de trabalho daqui a alguns anos, alguns meses até para alguns, né? Então, ele vai proporcionar esse conhecimento, ou seja, você relembrar o que aprendeu, vai treinar uma habilidade de colocar em prática aquilo, né? E atitude, que aí completa aí, conhecimento, habilidade e atitude, que você está pronto para o mercado de trabalho. E os principais problemas que os alunos falam, né, que a gente lembra, eu tenho que trabalhar em equipe, fulano não é tão empenhado, o trabalho vai ser assim também. O cliente vai ser assim também. Não, mas eu vou ser juiz, promotor, você vai ter uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, isso também alia essa questão da prática e a teoria, essa resolução do problema, e também ajuda muito nesse trabalho interpessoal. Eu acho que é uma habilidade, uma competência que precisa muito bem treinada e vai ajudar vocês nesse sentido. Tá bom? Só lembrando, triste, mas eu vou lembrar, projetos integradores, eles podem reprovar, eles podem reprovar,
eles têm um papel complementar ao ensino. O ideal é que ele chegasse muito próximo de um estágio, mas a gente não consegue, no projeto integrador, chegar nessa proximidade. Mas a pesquisa, sim. Então, cada um que fizer a pesquisa como dedicação, afinco, vai perceber que vai estar se preparando para o mercado de trabalho. Tá bom? Vamos ver o cronograma? O cronograma é igual para todos. Dia 15 de março eu coloquei os temas no AVA. Se você ainda não viu, dê uma olhada. A gente faz a primeira live no dia 27 a 31 de março, então na semana que vem. No dia 14 de abril, e aí eu vou simplificar para vocês. Nos outros semestres, a gente tinha aquela questão de faz uma postagem do grupo, faz uma postagem do cronograma, faz uma postagem do estatuto. Depois a gente acerta isso na live, mas eu achei melhor, me permitir fazer isso, fazer uma postagem só. A gente pode até alterar a data se vocês não conseguirem, e isso nenhum problema, sempre falo para todos, as datas dessas atividades ou da nota processual a gente consegue ter uma flexibilidade, a nota da entrega do resumo expandido ou não. E aí vocês fazem uma postagem só dessas 3 atividades. Nome do grupo, dê um nome para o seu grupo. Quem são os integrantes? É o cronograma de trabalho, o que vocês vão fazer visita, pesquisa, o que cada um vai fazer, a atribuição das tarefas e o estatuto. Dá para fazer isso tudo num documento só. Eu não vou passar nenhum modelo, quem já fez aula comigo sabe que eu fiz um modelo de estatuto, se tiver, quiser aproveitar, fique à vontade, mas se você mandar um documento só, com todas essas informações, dia 14 de abril, você já tem a nota processual, eu já lanço a nota processual no APA, não no boletim. Isso vale 2 pontos, tá bom? Continuando. Aí no dia 10 a 14, depois que vocês entregarem esses documentos, esse que vai compor a nota processual, eu faço a segunda orientação, faço a segunda live, lembrando que nesse intervalo de uma semana, eu vou fazer a live no dia que você tem o seu EAD, tá bom? Eu ainda não sei se alguém tem segunda, alguma turma tem segunda e terça, e eu vou analisar isso depois. Bom, e aí no dia 2 de maio, logo depois do feriado, tentando quebrar o galho de vocês, agora é uma novidade, talvez. Os primeiros resultados, em outras edições, não era algo tão importante, mas agora é. Agora a gente precisa registrar o que vocês fazem no projeto integrador, até para a faculdade tenha isso como registro, para avaliações futuras, o MEC vem ensinar cá, a gente pode melhorar a nota, enfim. Então, vocês vão decidir. Vocês vão fazer visitas, tirem fotos. Vocês vão fazer alguma espécie de folder, tem que o semestre, outras turmas, alguns alunos fizeram folders explicativos, está valendo também. E é claro que vocês vão distribuir esse folder lá na comunidade, que você vai resolver o problema. Vocês vão fazer filmagens dessas visitas, das equipes fazendo perguntas, questionários. Então, isso é muito importante. Ou foto, ou um folder, ou uma filmagem. É o registro do trabalho que vocês estão fazendo. Pode ser até o registro da reunião de vocês, virtual ou presencial. Isso, claro, com uma legenda para explicar. Né? Não pode ser um encontro aí no treco enfim. E não é que vocês vão ter que fazer fotos, folder, entrevistas, não, mas o que vocês decidirem fazer, esses primeiros resultados, lembra que o projeto integrador extensionista, vocês vão resolver um problema, e a gente já vai ver os temas. Então, quando vocês se reunirem, decidirem fazer questionários, vocês decidirem visitar empresas, isso é muito importante. Vou correr um pouquinho, porque senão o vídeo fica muito grande. E no dia 22 a 26, a gente faz a terceira e última live. Por que a terceira e última live no dia 22? De 22 a 26, desculpa. Porque no dia 30 de maio é a entrega do resumo expandido. Então, a gente está com praticamente menos de 60 dias para fazer.
dia 31 ao dia 2, vocês vão postar o vídeo da apresentação, isso não muda nada. Para as turmas da manhã, as turmas da noite, elas são muito grandes, eu não consigo fazer isso. Mas as turmas da manhã, se quiser apresentar online, e não seja segunda e terça, a gente pode fazer. Porque as turmas da manhã são pequenas, então eu consigo assistir 4, 5 lives, e as turmas da noite são muito grandes. Então a gente fica com postagem dos vídeos. Então vocês têm mais liberdade. Se reúnem, virtualmente ou não, faz a apresentação, vocês já sabem as regras, tem metade do grupo mais um, são de 5 a 7 alunos, então, se for 5 alunos, 3 tem que apresentar, se for 7 alunos, 4 no mínimo tem que apresentar, e aí eu lanço a nota de vocês até o dia 12 de junho, que é justamente a semana da P1 e P2. Tá bom? Número de integrantes no grupo. A ideia sempre é que seja de 5 alunos, esse é o número ideal, até para quando vocês forem fazer artigos científicos em conjunto, são 5 alunos. Mas, eventualmente, para questão aí de número de alunos, de repente a matemática não permite, excepcionalmente pode ter grupos de 6 ou de 7. Então, de 5 a 7 alunos. Okay? Vamos para os temas. Sétimo semestre, depois dá uma olhadinha lá no AVA, sétimo semestre vão falar de crimes contra a ordem econômica. Ou seja, vocês vão avaliar a jurisprudência do CAD, depois eu vou colocar o link do CAD, alguns casos, um caderno de jurisprudência, e aí vocês vão estudar essa questão de abuso do poder econômico, concentração, cartel, esses nomes técnicos que vocês vão encontrar na Lei 8.884 de 24, o decreto regulamentador, e só para deixar claro alguns casos, né, a faculdade Tasso de Sá merece ser comprada pelo grupo Croton, que já domina o ensino superior privado. Um caso antigo do CAD foi a compra, a criação da Ambev, me lembro, eu sempre repito isso, foi Skol, Brahma, Kaiser, Bavária, se eu não me engano, em 1990, 91, essas marcas tinham 100% do mercado, ou 99%. E aí, quando foi criar a Ambev, se essas 4 marcas estivessem juntas, sem falha a memória, eles obrigaram a Kaiser não ser comprada para justamente não dar essa concentração do mercado. Tá bom, gente? Então, a ideia é essa, que no caso também da Brand Food, que foi a Sadia, a Perdigão, tem outras empresas, mas só essas duas aí já são antes aí do nosso mercado. A ideia é vocês fazerem uma análise desse caso que passou pelo CAD. Então, não é um caso real. Nesse sétimo semestre é muito difícil fazer um caso hipotético. Então, vai escolher um caso e vai na apresentação, na solução do problema, explicar qual o problema foi evitado, quais foram os passos que o CAD adotou, quais os benefícios para a população. Esse que é o grande, tá bom? E aí, vocês podem propor um novo tema, não que não esteja no CAD, mas que seja famoso, que tenha sido iniciado, mas depois ele não foi processado. É o que eu falei, é mais difícil fazer uma situação hipotética, é mais fácil para vocês pegarem casos reais e daí para frente desbravar. Uma observação, cuidado para não falar de empresas públicas e de empresas que exploram atividade pública. Por exemplo, Petrobras, ela tem um monopólio da extração de petróleo, por exemplo. Então, não tem livre concorrência. Se tem monopólio, não tem livre concorrência, então não é uma questão que o CAD enfrenta. O CAD vai enfrentar justamente aquela questão da livre concorrência entre as empresas. Uma empresa muito forte economicamente tem como subjugar uma empresa menos forte. Um exemplo, os grandes hipermercados que nós temos aqui, vocês devem perceber, os mais velhos principalmente. Antigamente a gente tinha muito mercado de bairro. Quando veio Carrefour, Sondas, Sendas, Big, vocês perceberam que os mercadinhos ainda existem, mas aqueles supermercados regionais,
eles perderam a competitividade, porque tem empresa muito forte, consegue baixar os preços para quebrar a concorrência, e aí depois ele volta ao preço ao normal ou além. Então, a gente tem aí uma grave infração. Tá bom? O que mais? Oitavo semestre. Oitavo semestre acho que é o mais, na minha visão, o mais bacana. Vocês vão desenvolver ou um podcast, ou uma live, vão fazer um debate, uma discussão, ou seja, pessoal do oitavo, vocês vão escolher um tema importante, relevante, atual, seja ele qual for, com repercussão jurídica, é claro, tá? A gente não vai discutir a pororoca com o Rio Amazonas, que não tem nada a ver com direito. E aí vocês vão organizar uma discussão, uma roda de conversa, mas vai ser um live, vai ser um podcast, ou vai ser um debate, um fórum gravado, e aí vocês vão chegar a uma conclusão nas suas discussões. Então, vocês têm um trabalho um pouquinho mais livre, né? Então, é importante que vocês escolham situações, problemas atuais. Liberação, droga, um tema interessante. Descriminalização total do aborto, outro. Bom, estou dando um exemplo aqui, mas não era o meu objetivo. Meu objetivo é deixar que vocês escolham. Mas tem dois temas aí que são bastante atuais. E direito constitucional vai ser a base de vocês. Vocês vão tratar de direitos fundamentais. Então, não dá para enfrentar esses temas, não dá para enfrentar esses temas só com a sua opinião. E eu acho que, não quero saber o que você acha. Quero saber o que a legislação prega e como que a gente chega para essa solução desse problema. O eu acho vai ficar lá para 13º, 5º lugar. Você pode colocar isso nas conclusões, mas você tem um caminho muito grande para percorrer. Falei de direito fundamental, direito constitucional, mas evidentemente pode tratar também direito penal, civil, tributário, mas geralmente é o direito constitucional que vai dar a base. Bom, o nono semestre pode fazer uma audiência criminal. Tribunal de júri, uma audiência de instrução de julgamento de roubo, de furto, uma audiência de instrução de julgamento da Lei 9.099, para procedimento sumaríssimo. Então, no nono semestre, escolham, usem a imaginação, escolham um crime, que seja feminicídio, que seja xenofobia, são mesmo os temas que podem ser utilizados para o nono para o debate. E bolem numa audiência. Então, um grupo, 5 pessoas, um faz a função do juiz, outro a função do advogado, outro do promotor, ou do advogado da outra parte, né? Se for uma 999, vão ter duas partes em contradição, uma testemunha e a vítima que vai prestar esse depoimento. Tá bom? Então, é uma coisa bem simples também. A imaginação que vai pontuar. Quando a gente fala nas lives, né, que a imaginação do que vocês trouxeram dentro do que traz o Código de Processo Penal será importante. O Código Penal é a peça importantíssima. Vocês têm que conhecer as fases do procedimento criminal. No ano semestre, teve aula disso no oitavo, o professor Renato Polini. Então, é só relembrar aquelas fases lá e depois partir para o teatro. Sugestão, então, para vocês. Escolham as temáticas do que vocês vão procurar, dessa situação, problema que vocês vão resolver. Direito constitucional, é direito penal, é direito penal econômico, é direito administrativo, é direito civil. Quais são as temáticas? Isso vai te orientar, num segundo momento, a procurar os livros. Sei quais são os meus temas, ele tem que ser multidisciplinar, falar de alguns temas diferentes. Eu vou atrás de livros, revistas, artigos, sites, isso pode estar no seu cronograma, tá bom? E aí você faz uma estrutura do seu trabalho. Lembrando que o modelo do resumo expandido, que vocês já fizeram já 3 ou 4 vezes, está lá no aula. Eu já deixei liberado aí para vocês. Então, para isso não tem tanto problema. Tá bom? A nota processual, então, vai ser daquela da 14 de abril, se me faz a memória. Nome do grupo, composição, cronograma, estatutos. Depois vou pegar os resultados, que é no dia 2 de maio. E
primeiros resultados obtidos, que é a comprovação, a materialização das pesquisas que vocês fizeram. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui para ajudar, mas eu vou aqui no modelo, estrutura do registro livre. Lembre-se de usar a letra Arial ou Times. Eu deixei Arial aqui, mas pode ser Times também. Número de fonte, número 12. Normal e justificado. Por favor. Depois eu vou deixar um vídeo de como programar o seu Word antes de começar a escrever. Tá bom? Se alguém quiser se aprofundar sobre isso, nono semestre, oitavo, então, perto a monografia, então tem esses livros aqui, Redação Científica, Prática de Fichamento, Resumos e Resenha. É um livro muito bom esse. Redação de artigos científicos, lá pensando na vida futura de vocês, os futuros cientistas. Isso aqui serve para cronograma, para ajudar vocês, então, busca de diferenças, leitura de material, uma estrutura provisória e a divisão de tarefas. Aí vem a digitalização do resumo, releitura, entrega parcial, correção, não pode corrigir o que fez. E a última etapa é a formatação. Tá bom? Isso aqui é uma sugestão de cronograma. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha que contar para vocês. Aqui está no e-mail. Se precisar, tiver alguma dúvida, eu fico à disposição aí de vocês para sanar essas dúvidas. E é isso. Fica no e-mail. Lembrando que a gente conversa em 3 lives. Essa é a primeira webconferência. Teremos mais 3 lives. Fica o fórum de dúvidas para dúvidas, soluções. Eventualmente, segundas e terças-feiras à noite, eu estou na faculdade, então eu posso atender grupos. E é isso, gente. Bons estudos para todos e até a próxima aula. Tá bom? Até mais.